quero dar boas-vindas a todos os alunos do curso de presencial, do curso da turma online também. Nós estamos com alunos que fazem o curso presencialmente, curso online. Eu sou, além de professor, eu também sou coordenador dessa pós-graduação e eu quero, de verdade, agradecer a todos os alunos da turma presencial, porque vocês estão compreendendo esse momento que a gente está passando. Quero dizer para vocês que a Verbo ela está sempre preparando todos os materiais atualizados, os professores estão gravando todos os conteúdos atualizados de casa. E quando tudo isso passar e a gente voltar a ter as aulas presenciais, com certeza nós vamos ter toda a oportunidade de colher muitos frutos, porque não tenho dúvida que vocês percebem e estão no curso porque entendem que esse material, que essa pós-graduação, a Advocacia 4.0, ela realmente vai oportunizar muitas oportunidades, muitos frutos aí no futuro. Eu vou fazer uma breve apresentação minha, e eu também quero dizer que esse material ele está disponibilizado já na plataforma da Verbo Jurídico, tá bom? Então, vocês vão ter acesso a esse material também. Nesse link que vocês estão vendo aqui na tela, vocês podem baixar essa apresentação, verbojurídico3.com. Nesse link, vocês fiquem à vontade. Todos esses slides que eu vou compartilhar com vocês agora, a partir de agora, vocês podem baixar ali, tá bom? Eu vou fazer uma breve apresentação minha para que a gente possa começar o nosso encontro, começar a falar sobre contratos digitais, que é o foco da nossa turma de hoje, tá bom? Bom, como eu compartilhei com vocês, além de professor do curso, eu tenho a grata satisfação de ser o coordenador dessa pós-graduação, tá auxiliando aí também os outros professores das outras disciplinas e daqui da Verbo Jurídico. Bom, professor, qual que é a sua experiência? Conta um pouquinho da sua história, né? Bom, gente, antes de ser advogado, eu tenho uma formação anterior, que é eletrônica, e isso me fez ter uma expertise, um período de trabalho anterior à advocacia. Foram 18 anos que eu trabalhei no grupo do Itaú, e lá eu tive a oportunidade de trabalhar com várias áreas da tecnologia. E fui fazer direito, e depois foi muito natural para mim juntar as duas coisas. Então, trabalhar com o direito digital, com o direito das novas tecnologias, que é o direito praticamente total em toda essa grade de disciplinas que vocês estão fazendo, que o curso é Advocacia 4.0, é uma advocacia voltada para a era da informação, para esse mundo que a gente está vivendo totalmente conectado. Então, isso foi muito bacana ter tido essa oportunidade de trabalhar nesse tempo. Então, legal. Professor, você tem trabalhado com isso? Sim. Eu advoguei em alguns outros escritórios grandes, escritórios que trabalhavam com uma carteira que não tinha ainda a oportunidade de trabalhar com o direito digital. Então, eu e uma sócia, nós montamos o escritório de advocacia Lopes e Santos, doutora Keila dos Santos, que é minha sócia, e o escritório Lopes e Santos é um escritório especializado em direito digital. Então, isso me dá a oportunidade de compartilhar com vocês a prática do dia a dia forense, das ações que nós trabalhamos relacionadas à tecnologia. Então, isso me dá a oportunidade de compartilhar bastante prática com vocês. Eu também sou o presidente do Instituto de Direito Digital e Robótico aqui do Paraná. É um instituto que nasceu com o estatuto já dizendo que não era só para frequentar pessoas do ramo do direito. Na verdade, qualquer pessoa, diz assim nosso estatuto, que é também da área de tecnologia, ela é muito bem-vinda nesse instituto. Então, por favor, fiquem à vontade para procurar saber mais e entrar em contato comigo. Aqui em Curitiba eu também sou
o advogado parceiro do GBG. O que é isso, professor? É o Google Business Group, tá? É um braço do Google que ele não é voltado a nenhuma questão financeira, ele não tem nenhuma cobrança, mas eu quero já dar essa primeira dica para vocês, para quem milita na advocacia e que todo tipo de network, todo tipo de contato é sempre muito bem-vindo para trocar cartão, para trocar experiência. Então, fica a sugestão, na cidade de vocês certamente deve ter um GBG. É só você procurar e eles estão sempre na busca de profissionais com expertise diferenciada, como é o caso do direito digital, do nosso curso aqui da Verbo Jurídico. E essas pessoas são muito bem-vindas no GBG para palestrarem, para ensinarem. Então, tudo isso gera muita conexão. É uma dica bem legal que eu já compartilho com vocês. Tá? Então, para encerrar esse breve momento aqui de apresentação, eu quero compartilhar com vocês algumas obras, alguns livros que eu tive a oportunidade de coordenar e de também escrever com vários advogados talentosíssimos aí da área do direito digital. O primeiro deles é o livro aqui, Direito das Novas Tecnologias. Esse livro, Direito das Tecnologias, eu estou... esse livro aqui, eu estou disponibilizando ele já na plataforma da Verbo Jurídico. Na verdade, já está lá. Então, você, aluno, pode acessar a plataforma da Verbo e você vai ter acesso a esse livro. Então, aproveita esse período de quarentena, esse período no intervalo das aulas online e das aulas presenciais, para você já ter acesso a esse material completo e fazer a leitura. Ali vocês vão encontrar, por exemplo, várias leis comentadas, artigo por artigo. Eu, particularmente, eu comento a Lei 12.965, de 2014, que nós vamos falar daqui a pouquinho, inclusive nessa aula ainda, que é o Marco Civil da Internet. É uma lei que nós entendemos ela como a Constituição da Internet no Brasil. Dela derivam várias outras leis, que nós vamos comentar ainda hoje, e que durante todo o curso da Advocacia 4.0 da Verbo, essas leis vão sempre voltar nos nossos estudos. Então, é um material que vocês vão encontrar essas leis comentadas artigo por artigo. Vocês também vão encontrar um capítulo que eu escrevi a respeito das comunicações móveis. A gente vive a época mobile, então tem um capítulo só com questões jurídicas voltadas para tecnologias móveis. E também para tecnologias vestíveis, aquelas wearables technologies, né? Aquelas tecnologias que vão até em camisas, relógios, que incorporam aí o corpo humano e que oferecem várias funcionalidades para a gente. Então, tem um capítulo sobre isso e, por fim, também tem um capítulo sobre segurança da informação. Nossa pós-graduação, Advocacia 4.0, vai falar sobre LGPD, sobre segurança da informação, sobre proteção de dados pessoais. Então, é fundamental que a gente tenha esse tipo de expertise. Vou falar sobre isso mais daqui a pouquinho também, tá? Então, essa obra está disponível para vocês e eu também participei de outros livros, como Constituição e Novos Direitos, Manual Jurídico da Inovação e das Startups. Vocês que estão agregando uma nova expertise, um novo conhecimento, que é o direito voltado para a tecnologia, não tenham dúvida de que vocês vão ser procurados por startups, né? Essas empresas que têm uma alta capacidade, escalabilidade, que oferecem negócios que são, na sua maioria das vezes, tecnológicos, por intermédio de aplicativos, plataformas, websites. Então, vocês vão ser demandados. E aí começou também, há cerca de 10 anos atrás, a minha experiência em atendimentos com startups. Também já tive startup, já tive empreendendo, é fantástico. Então, fruto dessa experiência, geraram essas duas obras. Manual Jurídico da Inovação e das Startups, da editora Juspodium, e Startups e Inovação, pela editora Manoli de São Paulo, Direito no Empreendedorismo. Se alguém aqui já teve a oportunidade de mexer com startups ou conhece um pouquinho essa área, bem sabe que as startups, antes de começar seus negócios, elas
fazem um modelo de negócio, elas criam um plano de negócios e muitas vezes por intermédio de um Canvas, né? O Canvas é uma página onde você consegue vislumbrar tudo aquilo que a startup pretende fazer. Quem serão os seus parceiros, quais serão os seus objetivos, tudo como ela vai funcionar. E nós aproveitamos esse gancho e fizemos o Canvas jurídico. Então você pode olhar ali e nessa obra verde aqui de capinha verde, e você vai, numa página, ter acesso ao que de jurídico eu preciso olhar para uma empresa dessa. Então, para enriquecer a advocacia de vocês, fica a sugestão dessas obras, tá bom? Então, feito esse breve momento de apresentação do professor, eu quero reforçar de novo, gente. No final, por favor, tudo aquilo que chamar a atenção de vocês, anotem para a gente no final compartilhar, para vocês poderem fazer perguntas, tá? Essa aula ainda vai ser online, mas logo, logo a gente vai estar junto, presencialmente, né, tendo a oportunidade de conversar presencialmente. Então vamos lá, vamos começar falando sobre o contexto que nós estamos vivendo, que é a pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, e que está causando uma verdadeira revolução digital. Tenho certeza que vocês viram que algo que não era, nem se passava pela cabeça de autorizarem, até que ano passado teve vários movimentos tentando autorizar, é a telemedicina. E agora, por conta da pandemia, a telemedicina está em pleno vigor, está em alta utilização. Eu mesmo tenho atendido no escritório vários projetos de intermediação que colocam em contato pessoas com clínicas e médicos particulares. Então, para que você possa encontrar um médico, uma especialidade e fazer a consulta. Então, esse tipo de modelo de negócio ele é muito aderente para a advocacia do direito digital. E essa revolução tem sido causada por esse momento que a maioria das empresas, as pessoas com razão, estão evitando sair de casa, estão ficando mais em casa, as pessoas estão fazendo home office, as empresas estão liberando até equipamentos para as pessoas trabalharem de casa. Então, é muito bem-vindo esse cenário de cuidado, mas ele tem provocado uma necessidade, que é a necessidade de uma revolução digital. As pessoas podem trabalhar de casa e ter acesso a várias questões como essa. Então, o direito precisa tutelar essas relações, né? Eu sempre digo isso. As pessoas sentam na frente de um computador e muitas vezes têm uma falsa sensação de anonimato, que ninguém está vendo aquilo que elas estão fazendo. Então, o direito ele precisa estar atento a tudo isso. E aí vem a necessidade do profissional da área jurídica que entende de tecnologia. Esse é um diferencial da nossa pós-graduação. Uma pós-graduação que não vai apenas falar de leis, artigos, códigos, regulamentos, normas, mas que também vai oferecer a vocês algo que eu não tenho visto nenhuma instituição oferecer, que é conhecimento tecnológico. Nós temos professores especializados em programação, especializados em inteligência artificial. Então, vocês vão ter um conhecimento agregado valioso para vocês poderem conversar com os clientes de vocês, tá? Então, como eu dizia, toda essa questão de home office, teletrabalho, tem provocado a necessidade das pessoas firmarem contratos. E é aqui que é o gancho perfeito para o começo da nossa aula. Porque as pessoas estão em casa e continuam com a necessidade de contratar serviços, comprar produtos e tudo isso digitalmente, sem ter condição de ir para o correio, de presencialmente assinar um contrato. Então, as pessoas estão cada vez mais precisando acessar contratos, firmar negociações pelo contrato digital. Que bom, Selma. Que bom que você está empolgada. A Selma comentou que fantástico esse curso. Que legal. Continue bastante motivada, porque as disciplinas elas são muito diferenciadas, tá? Por conta disso. Então, professor, o que nós vamos falar na aula de hoje? Tá? No nosso encontro de hoje, eu preparei
4 temas para nós conversarmos. Primeiro, eu quero fazer uma breve introdução do que é o direito digital, até para rememorar o primeiro encontro que vocês tiveram presencialmente, aqueles que tiveram aula já online, mas vale a pena falar sobre o que é o direito digital e como, né, o coordenador, o professor do curso também vê essa área do direito. Vamos falar depois sobre uma tecnologia que poucos colegas advogados têm contato e que é não um futuro. Muita gente fala que o blockchain é o futuro, mas compreendam, por favor, e tenho muito consolidado no entendimento de vocês que o blockchain é atual, e não é para o futuro. Tá? A gente vai falar sobre isso. E na aula de hoje, eu quero mostrar para vocês como que essa tecnologia funciona. Lembra que eu falei para vocês que o diferencial da nossa pós é que nós vamos mostrar para vocês muita coisa de tecnologia? Então, já hoje eu vou começar a aula falando sobre blockchain, explicando para você o que é isso. Tenho certeza que talvez alguns colegas ainda não tiveram essa oportunidade. Tomara que eu, com essa tecnologia, surpreenda vocês. É claro que eu não vou entrar em detalhes muito técnicos, mas alguma coisinha técnica é importante. Mas, gente, para o advogado é fundamental entender como é que a tecnologia funciona por trás dos panos, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que funciona o blockchain. Vocês vão abrir, se vocês estiverem no computador, se prepara para abrir uma aba nova. Eu vou pedir para você abrir uma aba nova. Nós vamos abrir um simulador de blockchain. Eu vou explicar para vocês, num breve resumo, até por conta do nosso tempo, como que funciona essa tecnologia. Tudo bem? Blockchain é fundamental que os colegas entendam, porque nós vamos falar ainda hoje sobre smart contracts, que são contratos inteligentes. Tá? Pode ser que os doutores, as doutoras recebam nos escritórios de vocês um cliente dizendo assim, doutor, eu preciso que você elabore para mim um smart contract. Então, você não vai ser de surpresa, tá? Há mais de 10 anos atrás eu tive essa experiência, não é nada bom. O cliente pergunta assim, meu modelo de negócio vai trabalhar com blockchain. E aí o advogado leva aquele susto e não sabe nem o mínimo, né, do que se trata. Então, nós queremos oferecer já nessa aula de hoje muito valor para vocês, entregar bastante conhecimento. Então, Smart Contracts não podia deixar de estar na nossa aula de hoje também. Só que Smart Contracts, para muitos autores, para muitos doutrinadores, não são necessariamente contratos digitais. Então, eu vou falar da tecnologia blockchain, que é o fundamental onde os Smart Contracts rodam, onde eles funcionam, e depois eu vou falar de contratos digitais. É claro que nesse momento de contratos digitais, eu vou precisar falar sobre algumas leis, alguns regulamentos, mas eu também vou mostrar alguns casos práticos, tudo bem? E aí a gente fecha a aula falando dos smart contracts, tá? Faço votos que seja um momento de muito aprendizado para todos nós e vão guardando aí as perguntas para a gente conversar daqui a pouquinho. Então, começando sobre direito digital. Marco Civil também, tá? Vamos falar também sobre o Marco Civil, que é a Lei 12.965 de 2014. Foi sancionada lá na época da Dilma e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Só dizer para vocês que muita gente entende o direito digital como um ramo autônomo do direito, tá? Como se fosse o direito do trabalho, o direito penal, direito civil, direito trabalhista, tá? Eu discordo dessa posição e vou fundamentar por quê. Tem vários outros colegas doutrinadores que acompanham esse meu raciocínio, porque, na verdade, o direito digital, ele se trata do seguinte, você pega todo o arcabouço jurídico que você sabe, direito civil, trabalhista, penal, tributário, e você transporta esse conhecimento para a área das tecnologias. Então, você pega todo um conhecimento que existe e você já aplica ele imediatamente às tecnologias. Professor, mas tem leis específicas saindo? Sim, nem todas as leis que já tramitavam, que já estavam em vigor, eram suficientes. Daí a necessidade de a gente ter novas leis voltadas para o mundo digital. Tá? Mas, nesse início de aula, eu queria deixar bem claro para vocês que o direito digital, ele então não é compreendido como um ramo autônomo,
mas ele é uma oportunidade do direito tutelar as relações que acontecem no ambiente eletrônico. E vale dizer, gente, se eu pudesse escolher algo para que vocês saiam dessa aula bem fixado, seria o primeiro item da nossa tela que diz que a internet não é uma terra sem lei. A internet não é uma terra sem lei. Acabei de falar para vocês, muita gente senta na tela do computador e tem o sentimento errado, falso, de que existe anonimato. E na prática dos fóruns, das audiências, a gente percebe isso. As pessoas são pegas de surpresa, mas eu não sabia que eu estava sendo monitorado, eu não sabia que era possível rastrear. Então, nos meus livros eu sempre digo isso, nas minhas aulas também. Na internet não se escreve a lápis, ou seja, você não consegue apagar aquilo que você, por onde você navegou, aquilo que você escreveu. É claro que existe o direito ao esquecimento, né? Veio da Europa para cá, mas é uma ação demorada, custosa, então vale a pena a gente ter em mente, durante a nossa navegação, de que a internet não é uma terra sem lei, tá? Então, o que o nosso curso oferece? Profissionais do direito vão ter a oportunidade, como eu vou começar agora, falar sobre blockchain, de conhecer tecnologias. E quem é de tecnologia tem que ter a oportunidade de conhecer aspectos jurídicos, tá? Então, esse é o nosso diferencial, isso é o que a gente vai conversar um pouquinho na aula de hoje. Professor, antes da gente começar, fala para mim uma definição de direito digital. Eu poderia ter pego de vários autores uma definição do que é o direito digital. Tem a Patrícia Peck Pinheiro, que foi as pioneiras aí da nossa área de atuação. O professor Tarcísio Teixeira, tem vários outros doutrinadores, mas eu preferi elaborar uma definição própria minha para vocês, tá? O que eu compreendo que é o direito digital? É uma ciência jurídica que vai regular, que vai tutelar qualquer interação social, seja ela tendo início, tendo origem no meio eletrônico, ou se ela for só concretizada, se ela for realizada no meio digital. Para isso, para conseguir regular, para conseguir tutelar essas relações do meio digital, ela vai vai lançar mão de normas, de regulamentos jurídicos que consideram primeiro, o desenvolvimento tecnológico e as sanções que restabelecem a paz social, tanto no âmbito real como no virtual. Então, para mim, essa é uma definição um tanto mais completa do que é o direito digital. Agora há pouco alguém perguntou sobre marco civil, né? Fez uma interrogação. O que eu entendo disso? Que foi uma surpresa esse nome. E realmente é uma legislação que não é tão conhecida assim, mas que não é nova. Ela foi sancionada em 2014, então assim, já vem há um tempo aprendendo com ela e vendo várias coisas onde ela impacta a nossa vida. Então, já falei para vocês, Lei 12.965 de 2014, tá? Professor, o que essa lei trata em linhas gerais? Primeiro, ela vai falar dos nossos direitos enquanto usuários da internet no Brasil. Todo usuário tem que ter direito ao acesso, então tem várias prerrogativas que seriam os direitos fundamentais do usuário de internet no Brasil. Tem várias coisas interessantes também nela. Vou dar um exemplo prático para vocês, que é o artigo 9º do Marco Civil da Internet. Nesse artigo 9º, nós temos a neutralidade da rede consolidada ali. O que é a neutralidade da rede? Nas minhas palavras, assim, numa linguagem um pouco mais simples, o artigo fala mais ou menos assim, que não pode haver nenhum tipo de tratamento que não seja isonômico, que não seja de igual maneira, aos dados que trafegam na internet. Então, se você tem um cliente no seu escritório que tem um modelo de negócio digital, você precisa compartilhar com ele que ele não pode tratar os dados de maneira não isonômica, ou seja um texto, seja um vídeo, porque senão, hoje, quando você acessa a internet, o que você acessa? Tudo, todo o conteúdo está disponível, não é verdade? Agora,
Quando você perde a neutralidade, as empresas podem começar a cobrar de forma segmentada. Imagina que a nossa internet viraria uma televisão a cabo. Então, se você quiser acessar só e-mail, conteúdo de texto, você vai pagar um valor. Mas se você quiser acessar vídeo, como essa aula está sendo transmitida online, ou você quiser acessar o YouTube, Netflix, enfim, qualquer plataforma de vídeo, isso consome mais banda de internet. O tipo de dado que trafega, ele é diferente. Então, as empresas teriam a oportunidade de cobrar diferente. Então, é muito bom para todos nós, internautas, e para que os modelos de negócio tenham competitividade entre si, que a neutralidade da rede seja mantida também. Tá? Então, questão de... Eu até vou te responder essa questão do provedor, porque é bem interessante, né? A pergunta que vem aqui do colega essa relação não é só usuário para provedor, essa relação de usuário-provedor é bem interessante, porque o Marco Civil da Internet ele vai dizer o seguinte, antes da entrada em vigor dessa lei, a ferramenta, né, o Facebook, por exemplo, as plataformas, os provedores de acesso e os provedores de sistemas de conexão e os serviços provedores de sistemas, eles tiravam do ar alguns conteúdos. E o Marco Civil da Internet veio dizer o seguinte, olha, o conteúdo só pode ser removido da rede se houver ordem judicial. Então, ele só vai responder, só vai haver responsabilidade civil para o provedor de internet a partir do momento que chegar uma ordem judicial e ele não obedecer essa ordem judicial. Então, essa relação de usuário e provedor teve uma mudança bem substancial, porque antigamente eu notificava uma plataforma como o Facebook, por exemplo, pedindo para ele tirar um conteúdo, sei lá, uma imagem, uma mensagem que estava causando um dano para alguém, e em 4 horas o provedor ele conseguia tirar, né? O provedor de aplicativos, que era o Facebook no caso, no meu exemplo aqui. Ele conseguia tirar do ar. Hoje em dia, eles já não fazem essa retirada por conta da legislação, porque eles entendem que eles precisam de uma ordem judicial e embasado isso no Marco Civil para retirar conteúdo. Na época da entrada em vigor da lei, a gente ficou pesquisando qual que era a intenção do legislador, né? Por que o legislador está fazendo isso? E nós encontramos como principal justificativa para que no Brasil não houvesse censura na internet. Então, para evitar questões que, imagina, você falar manifestar algum pensamento político e aí esse pensamento político ser apagado da internet. Nós teríamos de volta ao Brasil uma questão de censura. Então, não é essa a proposta. Então, por um lado, garante que não haja censura. Por outro lado, como advogado, como pessoa que, né, atende pessoas que têm os seus direitos feridos na internet, o que eu percebi? Que na prática engessou um pouco mais. Sempre as pessoas são obrigadas a procurar um advogado, a entrar com uma petição inicial. Isso torna um pouco mais morosas as coisas, questões que a gente resolvia antes com uma notificação extrajudicial, agora a gente precisa, por conta dessa legislação, ajuizar uma ação. Então, tem muita coisa interessante nas nossas aulas seguintes e presenciais. A gente vai falar muitas outras coisas, como, por exemplo, a necessidade de um provedor de conexão e um provedor de aplicativo guardar os dados de acesso do usuário. A lei manda guardar, se for um provedor de conexão, ele tem que guardar por 1 ano. Se for um provedor de aplicativos, provedor de serviço, ele guarda por 6 meses. Então, em tudo isso, gente, tem um impacto muito grande para nós advogados, porque depois de 6 meses, por exemplo, o Facebook já veio num processo que eu abri para poder identificar a autoria de uma cliente que foi ameaçada de morte por e-mail. Depois de 6 meses, o advogado do Face veio aos atos e disse assim, olha, já não tenho mais os dados porque o prazo legal de guarda já se acabou. Então, veja que isso tem impacto bastante sério na prática, no dia a dia da prática forense, né? Uma outra questão. Então, sobre legislações do ambiente digital, nós falaremos no nosso curso sobre Marco Civil da Internet, falaremos sobre Lei Carolina Dickmann, que é aquela lei que fala sobre invasão de dispositivos. Hoje é crime você invadir
dispositivos de informática, dispositivos tecnológicos, mas tem várias coisas bem interessantes para a gente falar sobre isso numa aula que vai ser específica sobre esse tema. Nosso curso, nossa pós, vai falar sobre e-commerce, vai falar sobre decreto do e-commerce. Nós temos uma lei específica tratando sobre as lojas virtuais. Tem muitas lojas que, na verdade, não estão adequadas à legislação digital. Muita gente brinca e chama elas de camelô digital, porque elas não estão nem formalizadas. Então, tudo isso para dizer para vocês assim, nós precisamos de profissionais do direito capacitados para militar nesse sentido. Chegou uma pergunta agora aqui sobre se tem casos práticos na disciplina na pós. Inclusive, agora, logo depois que eu explicar aqui a questão do blockchain, que eu iniciar minha fala sobre contratos digitais, eu já vou mostrar alguns casos práticos, tá? Porque, como todos nós somos professores que advogam, a gente tem essa prática dos tribunais, o que está acontecendo, questões que nós recebemos nos escritórios. Então, isso nos ajuda a tornar a pós mais prática possível, tá? Então, vamos começar com o diferencial da nossa pós, que é falar sobre tecnologia. O advogado, ele não sai apenas habilitado a conhecer a legislação digital, mas ele entende de tecnologia. Eu percebo que quando um cliente vem falar comigo, ele percebe que eu consigo falar a linguagem dele, ou seja, eu sei o que é um roteador, eu sei o que é um modem, eu entendo como a internet funciona, como o blockchain funciona. Isso é um fator decisivo para a contratação. Então, é isso que nós queremos entregar na nossa pós-graduação para vocês também. Então, para aqueles que tiverem celular, vai ficar um pouco mais difícil, não tem problema, acompanha na minha tela. Mas você que está no computador que pode, eu vou convidar você a abrir uma aba e acessar esse link aqui, https://undersbrowworth.com/blockchain. Quando você acessar essa plataforma, você vai abrir exatamente essa janela aqui que eu vou mostrar para vocês. Nós temos aqui uma plataforma de teste relacionada ao blockchain. Tá? Eu não estou exatamente dentro do blockchain, mas é algo que me ajuda muito a explicar para vocês como é que as coisas funcionam por trás dos planos. Professor, o que é essa plataforma blockchain? Nunca ouvi falar disso. Gente, o blockchain ela é uma rede descentralizada. O que nós temos hoje que a gente mais conhece? Vários dos nossos negócios, várias das nossas atuações, elas, via de regra, precisam de alguém intermediando, ou seja, eu preciso de alguém no centro concentrando as transações. Por exemplo, o banco. Né? Você tem o seu banco, tem a conta no banco, então você precisa acessar o site do banco e o seu dinheiro, a informação do seu dinheiro está guardada num servidor do banco. Tá? A blockchain ela é uma rede descentralizada. Eu não preciso de ninguém centralizando as informações, porque a informação ela vai estar distribuída em toda a rede. Isso é fantástico, porque eu posso ter todo um arranjo financeiro sem um banco controlando. Eu posso ter garantia da questão de, por exemplo, fé pública sem cartório. Eu posso ter a própria rede do blockchain trazendo a segurança e a confiabilidade que as pessoas precisam quando registram uma certidão de nascimento, certidão de óbito, certidão de casamento, enfim, tudo que um cartório faz. Então, é algo que muitos desses profissionais já estão migrando. Lá em João Pessoa, na Paraíba, começou o primeiro cartório do Brasil que já está registrando bebês, né, crianças, já na rede blockchain. Então, se vocês procurarem, já está lá em João Pessoa esse cartório funcionando. Então, ele percebeu esse movimento dessa tecnologia, que não disse para vocês, não é algo do futuro, é de agora. E essa tecnologia nasceu como, professor? Ela nasceu, claro que ela tem várias outras funcionalidades, mas o que nasceu junto com ela foi o Bitcoin. Então, o Bitcoin nasceu junto com a blockchain
Então, a gente precisa compreender a blockchain para entender como é que funcionam as criptomoedas, moedas digitais, tá? Então, é isso que eu vou mostrar agora para vocês. Como é que essa tecnologia funciona. E é uma tecnologia que permite que eu fale para vocês daqui a pouco sobre os smart contracts, tá bom? Então, queria mostrar para vocês o seguinte. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Eu vou mostrar para vocês o que é o hash, tá? Professor, o que é o hash? Vocês estão vendo aqui embaixo uma sequência enorme de letras e números, né? Começa com a letra E, depois o número 3, letra B de bola. Talvez se você tiver no celular vai ficar bem pequenininho, difícil de ver, mas é uma sequência de letras e números. E o que eu quero mostrar para vocês é que se eu colocar um número 0, né, qualquer coisa, pequena alteração que eu fizer, ó, coloquei o número 0 aqui. Vocês observaram que o hash ele mudou completamente? Então, eu vou tirar o 0 e volta. O que é o hash, professor? O hash, gente, é uma identidade. Todos nós temos a nossa identidade, a nossa RG, nosso CPF. O hash é a identidade de um dado digital. Qualquer dado que eu coloque nesse campo, ele vai gerar uma identidade digital para esse dado. Tá? Isso é muito legal. Se vocês testarem no computador de vocês, coloca um ponto, coloca uma letra A. Vou escrever aqui, ó, este é um teste. Cada letra que eu coloco, vocês podem observar que o hash vai mudando. Então, o que é importante que vocês aprendam e compreendam agora? Qualquer mínima alteração que eu fizer nesse campo de dados, eu tenho uma alteração no hash, que é a identidade do meu dado. Tudo bem? Então, compreendido o que é um hash, para que serve um hash, é uma identidade de um dado, eu vou avançar para o próximo campo, que é o bloco. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre blockchain. Blockchain em inglês, cadeia de blocos. Tá? Então, são vários bloquinhos que estão encadeados, eles estão ligados entre si. Para entender como é que esses blocos estão ligados, eu preciso mostrar para vocês o que é um bloco dentro dessa tecnologia, que compartilho com vocês. Tem vários projetos chegando no escritório que estão funcionando dentro do blockchain, tá? Bom, esse bloco número 1, ele é conhecido na blockchain como bloco Gênesis, tá? É o primeiro bloco. Esse númerozinho aqui chamado nonce, eu já vou explicar para vocês o que ele é, mas eu queria mostrar para vocês que no nosso exemplo aqui, duas coisas precisam chamar a atenção de vocês. Primeiro, o nosso bloco ele está verdinho. Nosso bloco está verde, o que significa que ele está validado pela rede. Segunda observação, vocês podem notar que o hash ele começa com 4 números zeros. 00, 00. E depois vem uma sequência de letras e números. Professor, o que quer dizer isso? Significa que quando eu tenho os 4 zeros na frente, eu estou na melhor condição matemática para essa tecnologia funcionar. Ela funciona com uma série de programas, algoritmos que fazem essa rede funcionar. As compras e vendas via Bitcoin são feitas por intermédio também desses algoritmos. Então, essa rede precisa estar validada. O que acontece, professor, se eu colocar mudar um dado? Então, eu vou escrever aqui, ó, 100 Bitcoins. Qualquer alteração que eu fizer aqui no meu bloquinho, vocês perceberam que ele estava verde e agora ele ficou vermelho? Pois é, ele está vermelho porque agora o meu campo não está mais validado, porque eu fiz uma alteração. Tá? Professor, como é que eu faço para validar de novo o bloco? E aí que talvez essa palavra vocês já tenham ouvido muito falar nos noticiários, nos jornais, que é mineração. A mineração é o processo pelo qual eu faço com que uma transação, uma mudança na rede seja validada e seja considerada ok para funcionar. Então, vocês observaram aqui, eu coloquei o número 100, eu perdi os 4 zeros iniciais do nosso hash. O que eu vou fazer? Eu vou clicar no botão minerar. Se você estiver acompanhando, clica aí também no minerar. Você vai ver que ele vai demorar, vai processar um pouquinho e ele logo vai voltar mostrando que o bloquinho está validado. Observe aqui o nonce, tá? 72608. Tá? Pronto. Já minerou. Agora, vocês observaram que o nonce mudou?
O que a mineração faz? Ela tenta encontrar o melhor número capaz de fazer voltar os 4 zeros aqui na frente. Então, o bloquinho voltou a ficar minerado, voltou a ficar validado para a rede. Isso é muito legal porque agora você já consegue entender o que é o tal do blockchain. Vou clicar aqui no próximo campo, blockchain, e agora olha só que interessante, ele traz para mim uma sequência de blocos. Eu tenho aqui o bloco número 1, bloco Gênese, eu tenho aqui o bloco 2, eu tenho aqui o bloco 3, o bloco 4 e assim, né, seguidamente, assim, na sequência, todos os blocos. Vocês podem, eu quero chamar a atenção de vocês que o primeiro bloco, como eu já tinha mostrado, ele tem uma sequência de 4 zeros no começo, mostrando que o nosso bloco está o quê? Validado, minerado, ele está pronto para uso. Só que olha só que interessante, o hash do nosso bloco número 1, 4 zeros, 1578 3B, alguma coisa, ele é exatamente o hash prévio no bloco número 2. Então, o hash do bloco número 1 está no hash do nosso bloco número 2, como prévio. O hash do nosso bloco número 2, ele é o hash prévio no bloco número 3. Professor, o que está acontecendo? O que está acontecendo é isso aqui, gente. Eu tenho o conteúdo no primeiro bloquinho, ó, o bloco Gênesis, bloco número 1. O hash desse bloco, ele está colocado como hash prévio no bloquinho número 2. O hash do bloco número 1 está amarrado no hash número 3. Então, vocês percebem que esses blocos eles estão encadeados, eles estão amarrados? Pois é isso que é interessante. Então, voltando aqui para o nosso simulador, eu tenho condição de mostrar isso para vocês na prática, quer ver? Eu vou colocar aqui o número 100 de novo. Professor, você fez uma alteração no primeiro bloco e eu percebi que todos os outros blocos também perderam a validação. E é exatamente isso que acontece, tá? Se eventualmente um criminoso quiser fazer uma alteração, dizer que ele tem uma quantidade de bitcoins que ele não tem, ele vai provocar uma alteração na rede que ele vai precisar validar, né, pelo menos metade dessa rede para poder validar aquele ato criminoso. Mas ele não vai conseguir, eu vou mostrar para vocês por quê. Primeira coisa que ele vai fazer é tentar minerar o primeiro bloco. Então ele vai clicar. É claro que isso são outros processos, né? É muito mais complexo, mas esse programinha me dá a oportunidade de explicar de uma forma bem didática para vocês. Pois bem, eu minerei aqui e eu tenho o primeiro bloquinho validado. Vocês observaram que o bloco 2 para frente, nenhum bloco está validado? Pois é, eu preciso validar os outros blocos também. Então, quando eu mudo aqui, eu clico em minerar, ele demora um pouquinho, porque ele vai encontrar a melhor maneira matemática de poder validar esse bloco. Beleza, voltei a ter os 4 zeros primeiros aqui no bloco número 1, no bloco Gênesis. Vou para o bloco número 2, vou minerar também. Então, clico aqui em minerar. E esperando que o hash volte a ficar com os 4 zeros no começo e volte a ficar verde. Ele demora um pouquinho, ficou verde. Gente, se eventualmente um criminoso tentasse fazer isso em todos os blocos, ele precisaria fazer pelo menos a metade da rede para poder validar essa transação. Mas ele não vai conseguir. Por quê? A blockchain, entendam assim, ela tem como se fosse um coração pulsante. Então, de tempos em tempos, essa rede pulsa e, através de criptografia, todos os dados são embaralhados. Não dá tempo, ele não consegue chegar na metade fazendo essa alteração para validar os blocos. Então, isso é muito interessante, essa plataforma aqui, porque me deixa bem confortável para explicar para vocês. Por isso que a rede blockchain ela é tão divulgada como segura, como segurança, e o direito não pode, gente, ficar alheio a tudo isso que já está acontecendo. Tá? Isso não é para o futuro, isso já está funcionando. Hoje em dia tem cartório, você pode registrar propriedade intelectual em plataformas de blockchain, você pode comprar moedas, criptomoedas, bitcoins, enfim, é uma infinidade de aplicações que já existem, tá?
Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Como que a tecnologia funciona, que existe um encadeamento entre esses blocos, e agora, pelo menos, vocês, se forem questionados, né, por um eventual cliente, vocês vão ter condições de, pelo menos, explicar para ele da onde que vem essa segurança da rede blockchain, como é que ela funciona. Tá? Professor, tem validade jurídica o blockchain? Toda essa tecnologia que você explicou, no Brasil ela é aceita? Então, trago para vocês aqui a medida provisória 2200-2 de 2001. Tá? Não é nenhuma coisa tão nova assim. E ela, lá no seu artigo 10º, no parágrafo 2º, ela vai dizer que consideram-se documentos públicos ou particulares para todos os fins legais, documentos eletrônicos, olhem aqui, eletrônicos, de que trata essa medida provisória. Então, nessa medida provisória, ela não obsta, ela não coloca empecilhos para a utilização de um outro meio de comprovação de autoria e também de integridade de documentos, como na forma eletrônica, tá? Então, observa que essa medida provisória está dizendo que eu não tenho nada contra que se prove autoria ou integridade de algum documento se ele estiver na forma eletrônica. Inclusive aqueles que utilizem certificados que não são emitidos pela ICP Brasil. Tá? A ICP Brasil é a autoridade certificadora do Brasil que libera os nossos certificados digitais. Então, tem validade jurídica no Brasil. E eu posso ir além. Eu posso trazer para vocês o artigo 107 do Código Civil e o 369 do novo Código de Processo Civil. No 107 do Código Civil, eu vou ter o nosso legislador dizendo que a manifestação das partes ela não é vedada em lei, ela deve ser respeitada. Então, isso, gente, reforça a validade dos registros. Então, toda vez que uma pessoa contrata ou realiza uma transação financeira ou não, por intermédio do blockchain, eu posso fundamentar para o meu cliente a validade disso, me valendo aqui do artigo 107 do Código Civil. Também posso me valer do 369, que fala da questão que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que eles não estejam especificados neste código, tá? Para provar verdade dos fatos, para provar um pedido, para se defender, enfim. Tá aqui mais uma brecha em que, se não tem previsão nesse código que não pode, então podemos dizer que a blockchain, sim, é uma outra maneira de nós provarmos a verdade dos fatos. Inclusive, falando aqui de direito penal, existem plataformas que nós vamos mostrar na nossa pós-graduação, que elas são plataformas criadas do blockchain para preservar provas digitais. Isso é muito legal de fazer. Tá? Então, concluída essa pequena parte sobre blockchain, vamos falar de contratos digitais, porque por conta da pandemia, as pessoas estão todas contratando, fechando negócios por intermédio das redes sociais, redes digitais. Então, sobre contratos digitais, eu já vou trazer o primeiro caso para vocês pensarem. Tá? Aconteceu lá em Minas Gerais. O dono de um terreno, ele fez a venda de um terreno para uma mulher. O que ele usou para vender o terreno? O WhatsApp. Ele não colocou numa imobiliária, ele não vendeu, ele simplesmente entrou em contato com ela e pelo WhatsApp fez a venda do imóvel. A compradora, gente, ela fez um depósito de R$50 mil para o vendedor. Inclusive, ela mandou comprovante de pagamento para o vendedor para completar a negociação. Só que o vendedor não providenciou o registro lá no cartório de imóveis. Então, o que ela teve que fazer? Ela teve que entrar na justiça para ter o seu direito resguardado. A pergunta que eu faço para vocês é: vocês consideram que essa negociação, que não foi feita no papel, que não teve imobiliária, teve só o WhatsApp como a testemunha dessa transação,
Vocês acham que esse negócio jurídico, ele é válido? Vocês conseguem pensar em alguma justificativa? Então, é mais ou menos essa pegada que eu quero mostrar para vocês da nossa pós. A gente vai sempre trazer questões teóricas, mas também trazer problemas práticos para que você possa exercitar o seu raciocínio jurídico, sem aquela coisa do que está certo ou não, né? No direito, o que a gente quer desenvolver é o raciocínio jurídico, e também trazer o que as decisões judiciais, né, judiciais estão trazendo. Como é que a jurisprudência entende esse tema. Nesse caso específico, o juiz, Dr. Lúcio Eduardo de Brito, ele reconheceu a validade desse negócio, que foi feito pelo WhatsApp, tá? E olha que interessante, chamou muita atenção, porque ele fundamentou a decisão dele no artigo 428 do Código Civil, que diz o seguinte, olha, considera-se também presente a pessoa que contrata, olha que coisa que não é de hoje, por telefone ou por meio de comunicação semelhante. Então, ele se valeu desse artigo 428 do Código Civil para validar a negociação. Na verdade, achei muito interessante a fundamentação desse juiz, porque ele coloca que ele sentenciou com base na moderna concepção dos contratos. Isso aqui é uma inovação muito interessante. Alguns juízes, muito embora não sejam especialistas em tecnologias, eles têm uma atenção muito voltada para esse meio digital que nós trabalhamos. Então, achei muito interessante trazer isso para vocês. Professor, como é que nasceu a questão dos contratos digitais, da validade dos contratos digitais? Então, eu mostro para vocês aqui a lei modelo da UNCITRAL. Tá? A UNCITRAL, gente, é a Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional, tá? A sigla dela, então, ficou como UNCITRAL, United Nations Commission on International Trade Law. Tá? Então, essa comissão internacional, ela aprovou a lei modelo da UNCITRAL. Então, no material de vocês, vocês vão ter esse link, tá? Vocês podem baixar essa lei. E o que é interessante, eu queria trazer para vocês, é que lá no artigo 5º da lei, leiam o artigo 5º e leiam também o artigo 11. Vai chamar a atenção de vocês a questão de validade dos documentos digitais. Então, eu traduzi do inglês aqui, né? Diz assim: não se negarão efeitos jurídicos, validade ou eficácia a qualquer informação apenas porque está na forma de mensagem eletrônica. Então, se a mensagem, o documento estiverem em forma de formato eletrônico, não deve se negar validade jurídica, eficácia jurídica. O artigo 11 também reforça esse entendimento, porque ele diz assim: salvo disposição em contrário das partes, olha como é importante o advogado orientar o seu cliente, colocar nas minutas, colocar no contrato, que as partes têm plena consciência que aquele negócio jurídico está sendo firmado por intermédio digital, seja no termo de uso, na política de privacidade. Nós vamos ter aulas específicas sobre isso, como elaborar um termo de uso, uma política de privacidade, já de acordo com as novas prerrogativas da proteção de dados, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, olha como é importante. O artigo 11 diz: salvo o entendimento contrário das partes, na formação de um contrato, oferta e aceitação desse contrato, elas podem ser expressas por mensagens eletrônicas. Tá aqui uma fundamentação muito bacana para os doutores usarem nos pareceres jurídicos de vocês. Então, o cliente pergunta: doutor, eu fiz uma negociação por intermédio de um chat, um bate-papo. Eu comprei um carro pelo Facebook, doutor, tem validade jurídica? Então, vocês estão recebendo aqui uma série de documentos, uma série de indicações legais para fundamentar os pareceres de vocês. Não se negará a validade ou eficácia a um contrato pela simples razão de que esse contrato utilizou mensagem eletrônica para a formação. Então, esse contrato tem valor, tem eficácia. Aqui eu vou passar um pouquinho mais rapidamente, gente, até por conta do nosso horário, mas eu quis deixar no material de vocês, na aula de hoje, algumas definições de contratos digitais. E
eu propositalmente peguei algumas definições um pouco mais antigas e uma definição um pouco mais atual para mostrar para vocês como ao longo do tempo os doutrinadores eles vão revisando os seus conceitos. Então, lá em 96, a doutora Erika Ock diz o seguinte: contrato cibernético nada mais é do que aquele contrato que é firmado no espaço cibernético. E para ela, esse tipo de contrato não é diferente de qualquer outro contrato. Para ela, esse contrato ele é apenas firmado num meio que não foi previsto quando a lei contratual tradicional se desenvolveu. Não se imaginava que poderíamos fazer transações por meio digital. Então, para ela, o que muda não é o tipo de contrato. O contrato é o mesmo. O que muda é que eu estou fazendo uma contratação no meio eletrônico. Já o Olivier Itaúnu, ele diz o seguinte: contrato, ele também é de 96, tá? Para vocês verem que isso já vem sendo delineado há bastante tempo. E ele vai dizer o seguinte: contrato eletrônico pode ser definido como o encontro de uma oferta de bens ou de serviços que se exprime de modo, olha aqui, audiovisual, por intermédio do quê? Olha a internet aqui, gente. De uma rede internacional de telecomunicações e também da aceitação suscetível de manifestar-se por meio de interatividade. Tá vendo essa aceitação? Né? Nos leva a lembrar dos nossos termos de uso, quando você é obrigado a aceitar para poder avançar, por exemplo, na instalação de um aplicativo ou de um software. Né? Agora, vamos para uma definição um pouco mais nova, agora de 2003, que é do Sam Glantz, que diz: contrato eletrônico é aquele celebrado por meio de programas de computador ou por aparelhos com tais programas. E ele entende que o contrato eletrônico dispensa assinatura ou exige assinatura codificada ou senha. Por que eu trouxe especificamente essa definição? Porque daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a questão de assinatura dos contratos digitais. Professor, tem mais de um tipo de assinatura? Tem assinatura eletrônica e assinatura digital. E, gente, juridicamente tem uma diferença imensa. Então, saber essa diferença vai fazer com que você ganhe segurança jurídica para o seu cliente, para o seu negócio. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho também. Mais um caso prático, gente. Está aqui o número da apelação, se vocês quiserem consultar depois. Esse caso prático vem de um correntista, né? Ela procurou o banco. Essa pessoa queria renegociar a dívida dela. E o gerente atendeu ela e encaminhou um contrato. Encaminhou um contrato por meio de um aplicativo de mensagens. Provavelmente deve ser o aplicativo do WhatsApp, né? O que aconteceu? A cliente, ela confirmou o documento. Diz ela que ela entendeu que ele não era o contrato definitivo. Ela entendeu que era uma simulação da renegociação. O que aconteceu? 7 dias depois, ela pediu o cancelamento, né, dessa renegociação pelo aplicativo. Só que o banco não cancelou. Então, a consumidora entrou em contato com o banco e disse: olha, eu quero cancelar. Aí o banco pediu para que ela fosse pessoalmente numa agência para cancelar. Ela foi lá presencialmente e não cancelaram. O que teve a acontecer? Ela teve que entrar na justiça para pedir a nulidade desse contrato. Ela queria o ressarcimento dos valores que foram debitados na conta dela e ela também pediu uma indenização por danos morais. O banco se defendeu no processo, dizendo o seguinte: olha, o contrato ele foi formalizado de uma maneira regular, eletronicamente regular. E mais, o banco falou as taxas estavam todas dentro do parâmetro legal, limite, não tinha nada de abusividade nas taxas. E mais, ela teve todo o conhecimento de todas as cláusulas. Não há por que se anular o negócio jurídico. Então, queria perguntar para vocês, diante desse panorama, o que vocês entendem que, como se vocês se colocarem na posição de juiz, vocês dariam como procedente o pedido dessa correntista? Vocês anulariam o contrato? Dariam dano moral?
Ou não, vocês consideram que o banco tem razão? A transação foi válida, as taxas não eram abusivas e a cliente, como ela teve acesso ao contrato, ela teve a oportunidade de ler todas as cláusulas, né? Como é que seria aí a sentença de vocês? Nossa aula tem essa pegada, então, nas próximas aulas e também que vão ter uma duração maior e também nas aulas presenciais, eu vou provocar vocês, eu vou chamar, vou falar ali, Damares, diz para mim o que você pensa disso, né? Vou chamar ali o Carlos, vou chamar a Marta, vou chamar o Rogério, e aí o que você entende? E é muito bacana porque existe uma troca muito interessante. Muito embora eu já saiba como que a decisão aconteceu na prática, eu sempre ouço dos colegas outros pensamentos, outros embasamentos jurídicos, e é uma troca muito interessante. Professor, o que aconteceu nesse caso foi o seguinte, vou contar para vocês. O doutor Eduardo Henrique, lá da 15ª Vara de BH, ele entendeu o seguinte, foi imposto para a cliente um contrato contra a vontade de arrependimento, ou seja, vocês lembram lá do artigo 49 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, onde é muito forte essa questão, principalmente na internet, do arrependimento, direito ao arrependimento. Então, dentro dos 7 dias, ela decidiu que ela não queria fazer mais. Então, o juiz reconheceu a nulidade, o juiz anulou o contrato, tá? E determinou que o banco devolvesse os valores que foram pagos. Só que o juiz não deu provimento, o juiz negou o pedido dela de danos morais, porque ele entendeu que aconteceu o quê? Mero aborrecimento. Né? Não houve dano à personalidade, que é aquilo que a gente sabe que precisa para haver dano moral. Bom, ambos recorreram, e eu tenho para contar para vocês aqui que lá no TJ de Minas, né, o desembargador Dr. Ramon, ele manteve a questão que o banco deve suportar, tá, os encargos de um arrependimento. Então, se o cliente se arrependeu, o banco deve suportar as consequências desse arrependimento, principalmente porque aconteceu fora do estabelecimento comercial. E o juiz, o desembargador, desculpe, ele manteve a sentença do juiz dizendo que não houve dano moral. Ele também manteve o entendimento de que o que aconteceu foi um mero aborrecimento, tá? Então é legal a gente ver esses casos práticos também. Falando um pouquinho de teoria, eu queria mostrar para vocês que os contratos digitais, eles podem ser classificados. Então, existem os contratos digitais interpessoais, que são aqueles contratos onde o computador, o meio eletrônico, ele é só a ferramenta de comunicação. As pessoas estão num café, não estão num lugar, num shopping, tomando um café, se conhecem, querem fechar negócio, estão num escritório, querem fechar negócio, uma manda para o outro um e-mail, um WhatsApp, enfim. O contrato digital interpessoal, a tecnologia é apenas o meio de comunicação. Já o contrato digital intersistêmico, ele não tem ação humana. É justamente os smart contracts que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Não há ação humana. É um programa de computador interagindo com outro programa de computador fazendo a negociação. Vamos ver isso daqui a pouquinho. E os contratos digitais interativos? É os que mais nós usamos, porque são os contratos do e-commerce. Aqueles contratos onde você entra no site da Amazon, entra no site da Americanas, você tem lá uma série de produtos, seja uma loja diretamente, ou seja um marketplace, independentemente disso, mas você tem um contrato interativo, ou seja, é um software e uma pessoa que vai aceitar aquela oferta que está disponibilizada digitalmente. E também tem a possibilidade da gente ter a classificação dos contratos digitais mistos, caso eu tenha mais de uma característica desses contratos. O interessante, pessoal, é que a primeira classificação, né, os contratos interpessoais, ele tem uma subdivisão, tá? Eles são divididos em contratos simultâneos ou contratos não simultâneos. Professor, o que quer dizer esse... Deixa eu só apagar aqui.
O que quer dizer contrato simultâneo ou contrato não simultâneo, né? Gente, o contrato simultâneo é quando o contrato utiliza uma ferramenta instantânea. Por exemplo, o WhatsApp, o Skype, o Messenger do Face. Então, sempre que eu tenho uma ferramenta instantânea onde quer comprar, quero. Então, eu estou diante de um contrato digital interpessoal simultâneo. Agora, se eu tenho uma pessoa que manda uma proposta por e-mail, esse e-mail pode ficar na minha caixa de entrada por um tempo indeterminado. Né? O oblato, que é aquela pessoa que recebe a proposta, o oblato ele pode abrir essa proposta, sei lá, daqui a 2 meses. Então, quando eu tenho um tempo considerável entre propostas, que é o caso dos e-mails, é o caso das homepages, então eu estou diante de um contrato digital interpessoal não simultâneo, tá? Avançando, eu queria falar para vocês que os contratos intersistêmicos, né, que são aqueles que, lembra que nós estudamos agora há pouco, são aqueles que não têm ação humana, que são programas de computador? Pois é. A doutora Marisa Rossi, ela diz o seguinte, nesse tipo de contrato intersistêmico, onde é que acontece a manifestação de vontade? Porque a manifestação de vontade, ela desencadeia uma série de problemas jurídicos. Né? Será que aquela proposta estava válida quando ela foi aceita? Ou será que a promoção era por tempo limitado e você aceitou a proposta muito tempo depois da validade? E aí você quer exigir que aquela proposta, aquele preço, ainda esteja em vigor, né? Então, para ela, a manifestação de vontade acontece quando os computadores são programados, tá? Quando a gente falar sobre smart contracts, vai ficar bem claro para vocês também. Professor, você falou que tem diferença entre assinatura eletrônica e assinatura digital, né? Eu queria explicar para vocês, num breve resumo, de uma forma bem simples de entender, espero, que as duas elas têm uma diferença principalmente na questão prática de utilização. Mas tanto a assinatura eletrônica quanto a assinatura digital, elas têm validade jurídica, tá? Então, mais uma vez, nós vamos usar a medida provisória 2200-2 de 2001. Lá no parágrafo 2º, mais uma vez, chama a atenção de vocês, né? Não há obstáculo para a utilização de documento de comprovação de autoria por intermédio de forma eletrônica, tá? Então, tem valor legal sim. O que é assinatura eletrônica? A assinatura eletrônica, gente, coloquei aqui no material de vocês uma conceituação, tá? Que vem lá da Lei de Assinaturas Eletrônicas, tá? Mas a assinatura eletrônica, ela tem a diferença da assinatura digital, porque a assinatura digital ela precisa de um certificado digital, né? Os doutores, advogados, vocês peticionam alguns por aquela carteirinha que tem, né, a carteira digital que tem ali o chip, alguns colegas pelo token. Então, independentemente disso, os nossos dispositivos têm certificado digital. Quando eu assino um documento eletrônico por intermédio de um desses dispositivos que tenha certificado digital, eu estou diante de uma assinatura digital. Se eu não tenho isso, que é o caso de plataformas que eu assino por meio do e-mail, por exemplo, eu estou diante de uma assinatura eletrônica. Professor, qual que é a diferença prática? Qual que é a importância prática disso? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui são algumas plataformas de assinatura eletrônica. Não é assinatura digital, tá? Não tem certificação digital. Nesse caso aqui é a ClickSign, tá? Você pode pegar um contrato, entrar na plataforma, você coloca o e-mail da pessoa que vai assinar esse contrato e você envia esse documento. Tá? A pessoa recebe o e-mail dela, ela faz um cadastro na plataforma, ela assina por intermédio do e-mail e o contrato está assinado com valor legal. É muito prático de fazer. Professor, qual que você usa? Gente, só por uma questão de prática mesmo, eu venho usando muito a Authentic, tá? Mas porque ela tem um diferencial entre as outras plataformas muito grande. Ela também funciona da mesma maneira que a plataforma que eu mostrei para vocês aqui, a ClickSign. Você envia o documento,
a pessoa recebe no e-mail, né? Ela recebe, você indica quem que vai assinar, aí você até escolhe no documento, né? Imagina que aqui está o contrato, né? Você escolhe, então se você fez uma linhas para assinar, você vem aqui e você fala assim, ó, é aqui que eu quero a assinatura. Não, eu quero a assinatura aqui no cantinho. Então você escolhe onde você vai assinar. Você manda e você espera o contrato voltar. Isso é assinatura eletrônica, tá? Assinatura digital, eu tenho que ter certificado digital. E aí vem uma pergunta prática, fundamental para quem é advogado. Contratos digitais são títulos executivos extrajudiciais? Ou seja, eu posso pegar esse contrato e partir direto para a execução, como um contrato que tenha duas testemunhas? E aí, gente, eu coloquei no material de vocês um RESP. Tá? O relator foi o ministro Dr. Paulo Sanseverino. E lá em 2018 ele disse o seguinte, olha, se um contrato tem assinatura digital, olha como esse que é o pulo do gato, tá? Essa que é a dica que eu estou dando para vocês. Se um contrato eletrônico foi assinado com assinatura digital, então, diz o nosso ministro, na época, que esse contrato tem a vocação, né, de estar certificado. Por quê? Porque eu tenho uma autoridade certificadora. Então, gente, olha que legal. Ele dispensou a necessidade de duas testemunhas. Eu continuo tendo um título executivo extrajudicial, onde eu posso partir direto para a execução, só que eu não preciso de duas testemunhas. Agora, professor, mas então, se eu mandar o contrato por e-mail naquelas plataformas que você falou, meu contrato não vai ser um título executivo extrajudicial, que não foi assinado com uma certificação digital. Exatamente, só que a dica que eu te dou é, quando você mandar, mande também com aquele espaço embaixo com duas testemunhas e faça com que pelo menos mais dois e-mails assinem aquele contrato. Como a gente faz no pessoal, que duas testemunhas assinam, mande para mais dois e-mails, para a gente ter a assinatura desses contratos também, tá? Então fica uma dica prática bem importante para vocês aí também. Chegamos ao nosso tema de smart contracts, tá? Esse tema aqui não vai ser tão demorado, a gente já está caminhando para o final do nosso encontro de hoje, mas acredito que eu estou entregando bastante coisa interessante para vocês. Vamos lá falar sobre os smart contracts, né, que uma tradução significam contratos inteligentes. Professor, o que são esses contratos inteligentes? Bom, num contrato tradicional, eu tenho as partes, eu tenho um contrato, pode ser um contrato físico, e eu necessariamente eu tenho uma terceira parte, que não são os contratantes, que pode ser um banco, pode ser um cartório. Eu sempre tenho uma terceira parte que vai ajudar depois na execução desse contrato. Se algo der errado, essa terceira parte vai ser parte fundamental. Vou fazer um asterisco aqui, porque nessas relações tradicionais, o que me dá segurança jurídica é essa terceira parte. Gente, quando a gente já se aproxima da transformação para os smart contracts, eu tenho as partes, eu tenho agora um smart contract e eu não tenho uma terceira parte. Lembra que eu falei para vocês que no blockchain eu tenho uma questão descentralizada? Eu não preciso de uma entidade controlando as coisas? Pois é, saiu fora aqui essa terceira parte controladora e o próprio smart contract ele se encarrega de executar. Mas, professor, como que esse smart contract ele vai fazer essa... Como é que ele vai fazer isso de executar automaticamente? Para isso, eu preciso explicar para vocês o que é um smart contract. Pessoal, o smart contract ele é um contrato, tá, que ele não é escrito na linguagem que nós gostamos, né, que é a linguagem jurídica que a gente está acostumado. Um smart contract, olha só que importante a nossa pós da Verbo Jurídico falar sobre programação, falar tecnologia, porque os smart contracts são redigidos em códigos de programação. Então, você, aluno Verbo Jurídico, você vai ter aula de programação. Olha que legal. Né? Nós temos um professor, programador, especialista, que
Claro que você não vai programar como alguém faz na faculdade de 4 anos. Nem é esse o propósito. O advogado não precisa desse nível. Mas, gente, vocês vão entender a lógica de programação. Isso que é fundamental para trabalhar no seu escritório de advocacia, nos seus atendimentos como jurista, com smart contracts, tá? Então, lembrando, smart contracts não é um contrato escrito em linguagem jurídica. Ele é um contrato escrito num código de programação. É por isso que eu falei para vocês que essa terceira parte ela sai fora, porque um programa de computador ele não para de executar, né? Um programa de computador ele tem aquela condição assim: se X acontecer, então eu tenho uma condição programada Y que vai acontecer em seguida. Se X acontecer, o computador já está programado para fazer o quê? A condição Y, e nada vai parar ele, tá? Então, isso que nós temos uma certa segurança jurídica dentro de um smart contract. Lembra que eu falei para vocês agora que vocês vão ter aula até de programação e vão aprender muito sobre lógica? Justamente porque o smart contract, ele é feito numa linguagem de programação. É claro que, por exemplo, no meu escritório eu tenho um parceiro programador especialista para poder fazer essa parte também de tradução para a linguagem Ethereum, que é uma das linguagens de programação para quem trabalha com smart contracts, mas fiquem tranquilos que vocês vão ter essa aula também. Vai ser muito proveitoso. Um advogado que programa, ele é diferenciado, ele é visto com outros olhos por todos os clientes. Então, só para dar um gostinho para vocês, eu queria mostrar aqui o pseudocódigo. O que é um pseudocódigo, professor? Pseudocódigo é como se for, a gente chama de algoritmo, né? É uma linguagem mais próxima do nosso português, tanto é que alguns chamam de Portugal. E esse pseudocódigo, ele significa o quê? É uma linguagem onde eu posso programar as coisas. Então, quer ver como é muito próximo da realidade dos seus contratos que você faz no seu escritório? Olha só, eu peguei aqui uma das coisas que eu gosto, aquela maquininha de refrigerante que você compra Coca-Cola. Então, geralmente nós fazemos contratos assim. Se alguma coisa acontecer, então faça alguma coisa. Se essa coisa não acontecer, então faça outra coisa. Então, você sempre, via de regra, e isso vai ficar muito claro na aula de vocês de programação, você sempre vai ter uma condicional. Se alguma coisa acontecer, faça algo. Se não, faça outra coisa. Tá? Gente, se vocês pararem para pensar, nossos contratos são totalmente redigidos dessa maneira. De regra, nós estamos sempre colocando. Se a parte fizer tal coisa, vai acontecer alguma coisa. Se ela não cumprir isso, cláusula penal, com multa, juros, uma série de consequências. Então, com certeza, tá chegando mais pergunta. Selma, aguenta aí, tá? Só vou caminhar aqui para o finalzinho e já respondo também sobre a assinatura eletrônica, só para a gente não perder aqui o ritmo dos smart contracts. Mas olha só, então, se alguma coisa acontecer, então, se não, faça outra coisa. No nosso exemplo, olha como está fácil de entender. Se o botão que for pressionado na máquina, aquela máquina de refrigerante, for Coca-Cola, e o dinheiro que a pessoa colocar na máquina, né, no caso aqui, R$ 5, tiver direitinho, então, entrega a Coca-Cola. E se o dinheiro for maior do que 5, entrega o troco para a pessoa também. Agora, se não, se o botão que a pessoa apertou não foi Coca-Cola, foi o botão de Sprite, então entrega a Sprite e verifica se o dinheiro é maior do que 2, né? O Sprite é mais barato. E, se for necessário, devolva o dinheiro. Verifica o dinheiro que foi inserido na máquina e devolva o troco, se for o caso. Então, vocês podem ver que tem uma estrutura muito próxima dos contratos que a gente escreve. Quer ver um que você com certeza já fez? A contratante, ela vai pagar uma quantidade em dinheiro todo dia X de cada mês, olha a condicional aqui, se alguma coisa acontecer. O que é a condicional? Primeiro, se a contratada fizer o serviço, primeira condição. Segunda condição, se a contratada enviar a nota na data combinada. Então, eu preciso das duas condições. Eu tenho certeza que vocês já elaboraram contratos com isso aqui, né? Não basta só o serviço ser feito, a nota fiscal tem que ser emitida no prazo, senão eu não pago. Então,
Esse tipo de coisa pode ser programada, colocada num programa de computador. Então, não precisa de ninguém interagindo com isso. A máquina vai automaticamente rodar isso, tá? Professor, ficou um pouco abstrato isso para mim. Me dá um exemplo mais prático, né? Então, eu vou trazer para vocês algo que já está rodando lá nos Estados Unidos, mas que é muito, tem sido trazido para o Brasil. Cada vez mais nós vamos ver aí nas nossas cidades acontecendo, tá? Eu vou mostrar para vocês uma compra e venda de carro. Uma compra e venda de carro feita por intermédio de smart contracts, né? E que já vai apontar aí na cabeça jurídica de vocês vários problemas legais que podem acontecer. Então, nós vamos passo a passo aqui, devagarzinho, para vocês entenderem como que essa compra e venda está acontecendo, tá? Primeiro passo, o Paulo, tá? Ele quer vender o carro dele. Então, o Paulo, ele vai entrar na plataforma de venda do blockchain, ele vai se identificar com o endereço blockchain. Toda pessoa que se cadastra nessas plataformas, ela ganha 2 endereços, tá? Ela ganha uma chave pública e ela também ganha uma chave privada. Então, é com a chave privada que ela assina os contratos, tá bom? Então, ele entrou no blockchain e com a chave pública dele, ele criou, gente, um smart contract para definir os termos da venda. Tá? Então, um exemplo aqui do que ele pode ter feito. Então, ele criou aqui um smart contract dizendo assim, se, né, olha aqui a nossa condicional, se 10 mil reais forem enviados para minha conta, 98765, que é o nosso exemplo aqui, lembra? A chave pública do Paulo está aqui, ó, 98765. Então, eu estou escrevendo o nosso smart contract já, tá bom? Se 10 mil reais, o nosso exemplo aqui, né? Carro barato, hein? For enviado para a conta 98765, então transfira o carro ID, porque todo produto, todo carro, todo produto que for vendido, ele tem que ter um cadastro também na rede. No nosso exemplo aqui, o ID, né, o endereço do carro, 1234. Transfira o carro, 1234, e também transfira o acesso ao Smart Lock. Professor, o que é Smart Lock? Lembra daquelas correntes de bicicleta que você coloca com cadeado para só você depois poder abrir e liberar a bicicleta para usar? Então, o Smart Lock ele é liberado eletronicamente. Então, o carro só funciona se você tiver a liberação do Smart Lock. Tá? Esse dispositivo já é bem funcional. Então, o nosso contrato, finalizando aqui o nosso contrato, se 10 mil reais forem enviados para a minha conta, transfira o carro e libera o Smart Lock para a conta do emissor do dinheiro. Tá? Bem simples de entender esse Smart Contract. E, pessoal, está acabando aqui a parte do Paulo já. Passo 2 é a última coisa que o Paulo tem que fazer. O Paulo leva o carro dele até uma garage lock, tá? Que é uma garagem, né? Uma empresa que vai receber o carro dele. O carro vai ficar lá com a Smart Lock, né? Vai ficar travadinho. Só vai liberar o carro para quem tiver recebido o código para liberar a Smart Lock. Então, o Paulo vai, deixa o carro, deixa a chave numa garage locked, controlada pelo quê? Pelo Smart Contract. Tá? Eu quero que vocês observem o seguinte, o carro 1234, ele foi inserido no Smart Contract, então tá aqui, ó, né? Deixa eu até apagar aqui para vocês verem com uma tela um pouco mais limpa. Deixa eu apagar aqui um pouquinho para vocês verem. Quero que vocês vejam isso aqui, ó, que eu tenho no Smart Contract o endereço do carro muito bem definido. Tá aqui, ó, o endereço do carro 1234, tá? Observe que o carro tem o endereço inserido no Smart Contract. Beleza, a parte do vendedor, gente, acabou. Ele criou o Smart Contract, ele levou o carro para a garagem, deixou lá com o Smart Lock programadinho, junto com o Smart Contract. Ele vai para casa e ele vai esperar se alguém se interessar. Passo número 3, pessoal. Temos o Marcos. O Marcos entrou numa plataforma de compra e venda de carro, que tem os carros cadastrados na blockchain, e ele gostou do carro do Paulo, né? Ele gostou do carro do Paulo e ele vai lá e vai se interessar e vai comprar
o carro do Paulo, tá? Deixa eu só voltar aqui. Aí o Marcos vai encontrar, ele vai assinar o smart contract. Então, o Marcos, que é o comprador, ele também tem uma chave privada e vai transferir 10 mil para a wallet. O que é o wallet? É a carteira digital de uma pessoa, tá? Então, lembra que o Paulo cadastrou a wallet dele, a public key dele? Então, a public key do Paulo é essa e a public key do Marcos é essa. Então, no momento em que o Paulo pegar a chave privada dele e assinar aquele smart contract, ele está dizendo, eu quero comprar esse carro. Professor, acabou aí? Não. No momento em que o Marcos assina o smart contract, é que as coisas começam a funcionar. Lembra no começo da aula que eu mostrei para vocês aquela plataforma dos bloquinhos, mostrando como é que tinha amarração? É agora que tudo aquilo lá começa a rodar, tá? Então, o smart contract vai perguntar para todos os nós da rede. Lembra que eu expliquei para vocês que o blockchain ele é uma rede com vários nós. Então, cada pessoa que é um bloco é um nozinho. Todos esses nós estão acionados e perguntados para ele assim: olha, primeira pergunta, o Paulo é dono do carro? O carro 1, 2, 3, 4, ele está registrado na blockchain como sendo do Paulo? O Paulo tem a propriedade desse carro? Se nós pegarmos metade da rede, né, consentir, fizer 51%, fizer ok, maravilha. Nós temos uma validação, todos aqueles bloquinhos serão minerados e ok, o Paulo é o dono do carro. Ah, mas ele tem que verificar mais uma coisa. Se o Marcos, né? Se o Marcos tem dinheiro para pagar o Paulo. Então, mais uma pergunta vai para a rede. Blockchain, o Marcos tem dinheiro aí registrado? Todo mundo é acionado e volta a pergunta. Não, beleza, o Marcos tem dinheiro para pagar também. O que acontece? Se a rede concordar que as condições são verdadeiras, Paulo é dono, Marcos tem dinheiro, automaticamente o Marcos ganha acesso ao código. Lembra do Smart Lock que está preso o carro? Ele já vai receber o código para abrir o Smart Lock do carro. E o Marcos, que é o comprador, ele vai ser registrado na blockchain como o novo dono do carro. Então, vocês percebem que ninguém se conheceu? Nem o Paulo conheceu o Marcos, nem o Marcos conheceu o Paulo, ninguém se conheceu. Tudo isso foi feito de forma eletrônica à distância. Tá? Então, espero que tenha ficado claro para vocês aí. Pelo menos, acho que mostrando um exemplo, fica mais fácil de entender, né, como é que fica essa compra e venda por intermédio de um smart contract. Professor, smart contract tem validade jurídica? E aqui vai mais fundamentação legal para vocês. Artigo 107 do Código Civil fala lá do princípio da liberdade das formas. Então, muitos advogados nas suas petições, juízes nas suas sentenças, estão fundamentando a validade dos smart contracts por intermédio desse artigo, tá? Justamente pelo fato que ele diz o seguinte: não há necessidade de uma forma especial para se fazer um contrato. Então, o que eu preciso ter para ter validade de um contrato? Artigo 104 do Código Civil. Eu preciso de um agente capaz, eu preciso de um objeto lícito e eu preciso de uma forma que não seja impedida por lei, né? Não defesa em lei quer dizer que não seja impedida por lei. Então, como o smart contract não está impedido por lei nenhuma, via de regra eu tenho agente capaz contratando e se o objeto é lícito, eu tenho perfeitamente aqui um contrato feito numa linguagem de programação e que tem validade jurídica, tá? Professor, você falou que tem alguns desafios, né? E eu marquei aqui para falar para vocês. Lembra que eu falei para vocês que a blockchain ela tem uma característica da imutabilidade? Aquilo que é registrado, os bloquinhos são minerados e são validados, aquilo não muda mais. Aquilo não muda mais. Eu preciso fazer uma nova gravação. Eu preciso tirar o Paulo como dono do carro e registrar o Marcos como dono do carro. Mas apagar que um dia o Paulo foi o dono do carro, isso não apaga, tá? Então, o que eu fico pensando de desafio jurídico aqui é como é que eu vou fazer, gente, se o smart contract for digitado errado? Se a conta for digitada errada, né? Imagina como é que eu vou fazer para voltar se eu tiver que anular esse contrato? Outra coisa, como é que a justiça vai fazer para se tiver que rescindir esse contrato?
direito de arrependimento. Então, tem uma série de questões que a justiça também vai ter desafio para poder colocar alguns fatores externos. E, por último, no começo da aula eu falei da questão do anonimato, né? Muitas pessoas acessam o blockchain de maneira anônima. É difícil de você identificar quem comprou a Bitcoin, enfim. Essa questão anônima também vai ser difícil de você achar pessoas mal intencionadas. Vai ser um outro desafio jurídico para as relações nesses smart contracts, tá? Como é que eu resolvo isso, tá? Não é ainda uma solução definitiva, mas é uma solução que já está sendo tentado implementar, mas que também já provoca outros problemas, que é o JAS, né? O Judge as a Service, juiz como um serviço. Eu tenho certeza que os colegas e as colegas já trabalharam com SaaS, que é o Software as a Service, software como um serviço. Já tenho mexido também com o RAS, que é o Robot as a Service, né? O robô como serviço. E temos agora a figura do Judge as a Service, né? O juiz como um serviço. Então, seria a figura de um juiz, né? De um árbitro. Isso que é interessante, pessoal. Essa pessoa vai ter poderes técnicos para poder reverter um eventual problema dos smart contracts. Então, antes da transação ser registrada lá no blockchain, esse judge, esse juiz, ele vai ter poder técnico de avaliar a transação. Ele vai avaliar, ele pode alterar, ele pode cancelar, ele pode reverter, tá? Então, durante a elaboração, na hora que for programar, fazer o programinha de computador, vai precisar definir uma pessoa que vai analisar esse contrato. Vocês percebem que nós estamos voltando a colocar uma pessoa no controle? Pois é, essa tem sido uma crítica de vários doutrinadores em relação ao smart contract, né? Ele já foi feito para ser descentralizado. Eu não preciso ter ninguém controlando, porque a própria rede é a segurança. A informação está descentralizada. E agora o pessoal está pensando em colocar de novo a figura de alguém para controlar. Então, o desafio é adequar esses programas, né, os smart contracts, por meio de um mecanismo que é o Judge as a Service. Tudo isso principalmente frente às peculiaridades, né, do direito brasileiro. Tá? Pessoal, eu encerro aqui esse nosso encontro. Obrigado mais uma vez por vocês terem participado dessa aula da pós-advocacia 4.0. Como vários de vocês falaram, estamos juntos. Contem conosco, a Verbo segue atualizando vocês, tá bom? Pessoal, até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula. Um abraço a todos e continuem se cuidando aí para que a gente se encontre em breve. Quero encontrar vocês todos com muita saúde, tá ok? Um abraço, uma boa noite, um bom descanso para todo mundo, viu? Tchau, tchau.